E a população brasileira começou a ser recontada de forma detalhada. Desde a última segunda-feira foi dado início à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em Erechim, as equipes já estão treinadas e visitando os domicílios. O responsável pelo IBGE, agência local, dá detalhes de como está sendo o processo do município, mas também em toda a nossa região. Acompanhe. Iniciou na última segunda-feira a recontagem populacional em todo o nosso país. Aqui em Erechim, as atividades já estão sendo realizadas também pelo IBGE. Está aqui conosco hoje o coordenador do Censo 2022 e também chefe da agência local, que vai nos dar todas as informações dessa recontagem populacional do Censo 2022. Bem-vindo. Obrigado, Sandra. Eu agradeço muito essa oportunidade, essa gentileza de abrir esse canal para que nós possamos conversar com a população, falar um pouco do censo, explicar como é que está sendo realizado o censo, enfim, tudo que pode ocorrer durante esse trabalho e a importância das pessoas prestarem as informações da forma mais correta possível para que possamos ter um bom diagnóstico. Ademar, o último censo aconteceu em que ano? O último censo ocorreu em 2010, né? Ou seja, são 12 anos, era para sair o censo decenal, de 10 em 10 anos. No entanto, com a pandemia em 2020 foi prorrogado para 2021, a pandemia continuou. Foi prorrogado para 2022. Então, felizmente, agora este ano nós já estamos com as equipes em campo e estamos realizando o censo. Naquela época, quanto era a população de Erechim? Homens, mulheres e crianças? Eu não sei se vocês têm esses dados. Sim. A gente tem, eu não tenho em mente aqui, evidentemente, por homens e mulheres. Sim, mas em geral tem. Lá em 2010, tínhamos aproximadamente 3 mil mulheres mais do que homens em Erechim, né? A população era de 96.087 pessoas lá em 2010. Né? Hoje nós estamos com uma estimativa, o IBGE faz a estimativa anual, uma estimativa de 107.365 pessoas. Né? Eu acredito que nós deveremos chegar próximo desse número aí. Nós tivemos um crescimento de 2000 para 2010 de 6,43%. Se nós dividirmos por 12 anos, agora que o censo passou 12 anos para ser realizado, atribuirmos o percentual, considerando esses 12 anos, aproximadamente 7,26% de crescimento. Chegaríamos hoje a uma população de 103 mil habitantes. Mas a gente sabe que Erechim tem as suas nuances, as suas particularidades, suas peculiaridades, que essa população deve ser mais. Deve ser mais, porque nós tínhamos lá em 2010, 33 mil domicílios. Hoje nós deveremos chegar aproximadamente em torno de 40.500 domicílios aproximadamente em Erechim. Nós atribuímos um percentual aí de pessoas residentes por domicílio, que deverá chegar em torno de 2,66%. Vamos ter uma população aproximadamente de 108 mil habitantes. Cresceu a nossa Erechim. Mais ou menos. A gente espera que seja isso, né? Sim. É evidente que agora, com esse trabalho do censo, de casa em casa, de porta em porta, a gente vai aferir, vai tirar a prova dos nomes, se efetivamente temos essa população ou não, né? Pois Porque tem um dado interessante aí, Sandra. Né? Nós tivemos lá, em 2000, nós tínhamos lá um número de pessoas por domicílio de 3,33%. Já em 2010, reduziu para 2,89%, número de componentes por domicílio. Agora, eu tenho feito uma projeção que acredito que vai girar em torno de 2,66%, 2,7%, por aí 2,6%, não deverá passar disso aí. Então, calculados em cima do número projetado de domicílios em torno de 40.500, a gente vai chegar a uma população em torno de 108 mil habitantes. Esperamos que seja isso, né? Verdade. Admar, quantas pessoas estão fazendo esse trabalho de coleta de dados e de que forma vai acontecer, até para as pessoas já começarem a se preparar para receber essas pessoas? Bem, é uma pergunta muito importante, Sandra, que eu quero esclarecer para a população, que os recenseadores do IBGE,
eles estão devidamente credenciados e identificados. Identificados com boné, com colete e com crachá. E no crachá contém todas as informações. O nome do recenseador, a matrícula dele e o local de trabalho dele, no caso aqui, Erechina. Qualquer dúvida que o informante tiver sobre a identidade desse recenseador, esse crachá contém o QR Code. Aí ele poderá aproximar o celular no QR Code, vai jogar para o site do IBGE, ele vai digitar a matrícula desse recenseador e aí o informante terá a oportunidade de se certificar se esse recenseador é efetivamente do IBGE. E também tem o site, que é respondendo.ibge.gov.br, que a população pode entrar lá nesse site, digitar a matrícula do recenseador para também se certificar se é o recenseador do IBGE ou não. Até porque tem os espertalhões por aí, né? E nesse momento que está sendo realizado o censo, aparecem mais espertalhões, se aproveitando da oportunidade, se passando por recenseador do IBGE e na verdade não é. E tem outro detalhe interessante também, Sandra, que o recenseador não necessariamente precisa entrar no domicílio das pessoas, das famílias. Eles podem responder no portão, desde que não esteja chovendo, não tenha muito sol forte, enfim, podem responder no portão, vai aumentar a segurança das famílias. Não necessariamente precisa adentrar nos domicílios. Isso é importante até para os idosos, né, ter essa segurança. Exatamente, é para toda a população e principalmente para os idosos. Então nós disponibilizamos aí todos esses acessos para certificar da identidade dos recenseadores e também temos o nosso telefone da agência aqui de Erechim que pode ser ligado, que é o 3321-1291. Então toda e qualquer dúvida é só ligar para a gente lá que a gente vai auxiliar, vai dirimir as dúvidas dos informantes. Quais são as informações que eles vão coletar assim de cada família? O que a gente vai precisar responder? Bom, primeiramente vai ter que ter uma pessoa com 12 anos ou mais na família para poder responder o questionário. Se encontrar um jovem lá com menos de 12 anos, o recenseador não vai preencher o questionário. Tem que ser uma pessoa com 12 anos ou mais que tenha capacidade para responder. Então vai ser a relação de moradores, todas as pessoas que moram na família, data de nascimento, escolaridade, se trabalha, se não trabalha, quanto ganha, questão de mobilidade urbana, os meios de transporte que ele usa para ir trabalhar, né? O processo migratório, se nasceu nesse município, nasceu no outro, de onde que veio, enfim, tem vários temas que serão abordados, inclusive autismo também, dessa vez autismo será um tema abordado no censo, né? A deficiência física também será abordado. Então, é uma gama de temas, de perguntas bastante abrangentes que o recenseador estará perguntando para todas as famílias. Pois é. E quais são os benefícios que a população tem, além de responder esse questionário? O importante é saber a população, claro, mas teremos algum benefício tanto municipal, estadual, verbas que venham para cá a partir desta informação? Com certeza, Sandra. Até porque o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é baseado no número da população. Como também os demais repasses para a educação, para a área da saúde, para a área de segurança, é tudo em cima do número populacional. Diretamente, as famílias não terão nenhum benefício, mas coletivamente sim, porque tendo esses dados, tendo esse diagnóstico através do censo, os entes públicos, tanto a esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, poderá tratar políticas públicas, desenvolver projetos, elaborar projetos e implementá-los em benefício da população como um todo. Então, aí está a importância, principalmente a questão de novas escolas, novas vagas escolares, que às vezes as prefeituras querem construir uma escola nova, mas às vezes não existe demanda reprimida de alunos que estejam fora da escola. E como nós temos um crescimento da população num ritmo bastante desacelerado, só para teres uma ideia, Sandra, do censo de 2000 para o 2010, de 0 a 4 anos, nós tínhamos lá, em 2000, 1,64% que representava do total da população. Já em 2010, essa faixa etária
baixou para 1,22, ou seja, uma redução de 26% no peso da população. Então, até a faixa etária de 24 anos, houve uma redução em todas essas idades do número de população. Isso significa o quê? Que a taxa de natalidade está cada vez menor. Sim. Nós precisaríamos ter hoje em torno de 2,2% de filhos por mulher em idade fértil para apenas repor a população. E hoje, aproximadamente 1,6 filho por mulher em idade fértil que está se tendo, né? Então, tem um déficit aí. A partir de 2030, existe uma projeção em que o Rio Grande do Sul vai passar a ter um crescimento populacional vegetativo negativo. A população vai começar a diminuir. Né? Então, naquele gráfico que eu tenho, inclusive, as faixas etárias desse comparativo com 2000 e 2010, está nítido a desaceleração das faixas etárias iniciais em relação às faixas etárias superiores. De 60 anos ou mais, a nossa população está aumentando, porque a expectativa de vida também está aumentando. No entanto, o número de óbitos também está aumentando. Nós tivemos lá em 2003, para terem uma ideia, 521 óbitos. Já em 2020, 786 óbitos. Um crescimento de 50%. Certo. E em relação aos nascimentos, que é importante a gente falar, né? Porque, de modo geral, a população acha, aliás, as famílias acham que Erechim tem uma população de 120 mil, 130 mil habitantes, porque teve um crescimento horizontal de edificações muito significativos nos últimos 10 anos. Né? E isso dá uma falsa ideia do crescimento da população, porque cresceu o número de edificações, de residências, no entanto, diminuiu o número de componentes por família. Então, nós tivemos lá, em 2003, nós tivemos 1.343 nascimentos. Já em 2020, nós tivemos 1.311, ou seja, uma redução aí de 30 e poucas pessoas a menos, 19 anos depois. Isso extraído do registro civil. Então, nós temos praticamente uma estabilidade do número de nascimentos, vem se mantendo nessa faixa entre 1.340, enfim, 1.600, por aí. Então, isso é um índice claro de que a nossa população não está crescendo, como a gente imagina que deveria estar. E também tem muitos jovens migrando para outros locais, né? Que acaba saindo da nossa região, indo para outro lugar e não conta mais aqui. Não conta mais aqui. Exatamente. Tem esse processo migratório, tem as pessoas que vêm de outros municípios para Erechim, como tem aquelas que saem de Erechim para outros municípios. Né? Mas o nosso processo migratório, ele também vem desacelerando, porque nos municípios da nossa região, aí da MAU, enfim, dos 31 municípios, já praticamente não tem mais pessoas para vir para Erechim, não tem mais jovens. Né? E as pessoas, principalmente no meio rural desses municípios aí da nossa região, eles acabam se aposentando no meio rural, acabam indo para a área urbana do seu município e não estão vindo para Erechim, né? Ficam lá no próprio município. E jovens praticamente não tem mais ninguém para vir. Né? Então, esse crescimento migratório também desacelerou muito. Admar, como é que fica a contagem dos estrangeiros que estão aqui em Erechim e também em outros lugares, que estão trabalhando, que alguns já conseguiram tirar a carteira de trabalho? Como é que fica essa questão aí? Eles também são contados como brasileiros? Não, eles não necessariamente são contados como brasileiros, mas eles são contados como população residente no país. Porque nós, no IBGE, não trabalhamos com a questão de documental. Chegando na sua casa, Sandra, a gente não vai perguntar para ti se você tem identidade, se você tem CPF, se você tem certidão de casamento ou nascimento. Não. Sim. Se a pessoa está morando aqui em Erechim, em 31/7, porque a fotografia do censo é 31/7. As pessoas que moravam em Erechim em 31/7. Por exemplo, se o recenseador chegar na casa de uma família lá dia 10 de agosto, e perguntar quantas pessoas moravam em 31/7 aqui. Pode ser que alguma pessoa faleceu no dia 2, dia 3 ou dia 5 de agosto. Essa família já não está mais contando com essa pessoa. Nós somos em 4, na verdade eram em 5. Mas daí tem uma pergunta no DBC, alguém
faleceu posteriormente ao dia 31, que morava no dia 31, sim, tinha mais fulano de tal. Então, todas as pessoas que, embora tenham falecido após o dia 31/7, elas serão recenseadas. Bem como aquelas crianças que nasceram após o dia 31, chegando lá na família, tem um bebê novo, não será recenseado, porque dia 31/7 ele não existia ainda. Então, é uma fotografia do momento, né? E então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Por exemplo, se nós temos aí senegaleses que moram aqui em Erechim, estão morando aí, vieram trabalhar aqui, embora não tenham documento nenhum, eles serão recenseados como residente de Erechim, porque o IBGE trabalha o que existe de fato e não de direito. O IBGE de Erechim vai abranger quais locais, além de Erechim? 29 municípios. Nós temos que nós trabalhamos aí, é uma área bastante grande. A equipe é grande também. São 250 profissionais envolvidos nessa operação censitária, entre todos esses municípios. Então, é um trabalho bastante desgastante, é um trabalho enorme, complexo, que exige muita organização, muito planejamento, mas acredito sinceramente que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades existentes que a gente tem nos dias de hoje. Os dados coletados na hora, eles serão enviados para o banco de dados? Quanto tempo nós vamos levar para saber a população de Erechim e dos municípios? Olha, o recenseador, à medida que ele entrevistou uma família, ele já pode fazer a comunicação com a central do IBGE no Rio de Janeiro, porque todos os DMCs, os smartphones, que é um celular, ele contém um chip. Então ele já pode comunicar, esses dados vão para o banco de dados do IBGE lá do Rio de Janeiro. Então a população, o total da população terminou o censo em Erechim hoje. Hoje mesmo, no mais tardar amanhã, a gente já tem o total de pessoas residentes em Erechim. O total, nós não vamos ter por faixa etária, não vamos ter por idade, enfim, porque daí demora um pouco mais. A IBGE vai ter que fazer o compilamento, o processamento dessas informações, mas já a partir do ano seguinte, essas informações todas começarão paulatinamente a ser divulgadas. Todo esse processo de visitação e de recenseamento tem previsão de demorar quanto tempo para acontecer, visto que a equipe ela é enxuta, né? A previsão é de 3 meses. Agosto, setembro e outubro. Mas acredito que dificilmente nós iremos terminar esse trabalho em 3 meses. Mais provavelmente no final de novembro. Justamente pela equipe ser reduzida, por essa dificuldade de nós termos pessoas disponíveis para trabalhar nesse censo, né? É um trabalho temporário, mas a gente vai fazer o esforço para terminar no prazo determinado, né? Mas se demorar mais um mês não haverá problema nenhum. O importante é que nós façamos o trabalho com qualidade, e não deixamos nenhuma pessoa de ser recenseada. E o importante, Sandra, que eu queria destacar aqui, alertando as famílias, inclusive, que estão nos assistindo, que aquele estudante que está lá em Santa Maria estudando, está lá em Porto Alegre, ele é considerado residente aqui. Então, o recenseador fará essas perguntas. Está servindo o quartel, ele é considerado residente aqui, né? Também tem a questão do uso ocasional, né? Às vezes, por conveniência do trabalho, tem alguma família lá de Chapecó que trabalha aqui em Erechim. Alugou uma casa e para durante a semana aqui por conveniência do trabalho. Mas no final de semana retorna para Chapecó, porque a residência oficial é lá. Essa família não será contabilizada aqui em Erechim, ela será contabilizada lá em Chapecó. O recenseador passando aqui nessa família vai se certificar, vai fazer várias perguntas de cobertura e uma vez constatado que essa família só para por conveniência, aqui ela vai ser recenseada lá. Como o contrário também é verdadeiro, né? Então esses são os conceitos para definir aonde que essa família reside e qual o número de componentes que ali habitam. Admar, é possível fazer agendamento de horário, dia para o recenseador ir na minha casa ou isso não? Ele vai passar, por exemplo, aqui na Pedro Álvares Cabral e num dia e depois não volta. Como é que funciona isso? Não, é perfeitamente possível e deverá ser feito isso. À medida que o recenseador visitar o domicílio, ele deverá, no mínimo, ir 4 vezes nesse domicílio para encontrar as famílias, para recensear. Aí, já na primeira vez, se ele não encontrar a família, ele vai deixar um bilhete de recado lá com o telefone, com o nome dele, do IBGE, para essa família entrar em contato e agendar essa entrevista, né? Então nós aqui,
aproveitamos a oportunidade para dizer para as famílias, para a população do modo geral, que facilitem a vida do IBGE, que facilitem a vida do recenseador, para que o recenseador diminui a caminhada dele de ir e vir, né? Tem que ir tantas vezes naquele mesmo domicílio para fazer o recenseamento. Que facilite a vida, agende a entrevista, receba o recenseador e preste todas as informações de forma mais fidedigna possível. Porque para poder desenvolver um projeto, elaborar um projeto, implementar políticas públicas, é necessário que tenhamos um bom diagnóstico. Se o diagnóstico foi ruim, se a matéria-prima foi ruim, com certeza esse projeto estará comprometido. E à noite também pode ser feita a visitação? Essa é uma questão que chama atenção, né? Porque de repente alguém vai bater na porta à noite, eu vou ficar em dúvida de receber. Como é que vai funcionar? À noite e final de semana. À noite, as famílias só poderão receber o recenseador se previamente já agendou essa entrevista, já entrou em contato, já agendou, mas é importante quando o recenseador chegar lá para fazer a identificação dele, conferir matrícula, conferir nome, tudo para ver se é o recenseador do IBGE mesmo. Aí sim responder. Então pode ser à noite nessa condição, mas nenhum recenseador vai chegar à noite e bater ou apertar a campainha de qualquer domicílio sem antes ter agendado. Certo. Admar, eu acho que a gente já repassou todas as informações necessárias. Eu não sei se você ainda tem alguma coisa que precisa ser falado, aí para as pessoas saberem como vai funcionar o censo, saberem sobre visitação. Quero te agradecer por ter estado aqui na TV Erechim hoje para falar desse assunto tão importante que vai fazer muita diferença, não só no nosso município, mas no país todo, né? No país todo. Com certeza, Sandra. Eu, Sandra, que agradeço imensamente a abertura dessa oportunidade desse canal para a gente se comunicar com a população e peço à população encarecidamente que colabore com o IBGE, colabore com os recenseadores e preste as informações da forma mais correta possível. Fazendo isso, estará colaborando com o país, com o Estado e principalmente com o município.